Questão 3. No desenho abaixo, os segmentos AB e CD são perpendiculares ao segmento BC. Sabendo que o ponto M pertence ao segmento AD e que o triângulo BMC é retângulo não isósceles, qual é a área do triângulo ABM? Então a questão, ela quer que a gente encontre a área desse triângulo menor aqui. Tá ok? Bom, primeiramente a gente vai ter que estar observando a nossa figura. Certo, pessoal? O primeiro passo que eu defini nessa figura aqui. Eu defini a altura relativa do vértice M ao lado BC, desse triângulo aqui, do triângulo BCM. Tá ok? Daí essa altura ficou o seguinte desenho. Aqui, né, como é uma altura, a gente tem que a altura ela é perpendicular ao lado. No caso, ao lado oposto desse vértice aqui que a gente quer encontrar a altura. Logo, esse ângulo aqui que a gente definiu é um ângulo de 90 graus. Tá ok? Outra informação também que a questão nos informa é que, como esse triângulo aqui, o triângulo BMC, é um triângulo retângulo. Então, como ele é um triângulo retângulo, um desses ângulos vai ter que ser 90 graus. A questão também nos informa o quê? Que esse segmento AB é paralelo, no caso, ao segmento DC, e os dois são perpendiculares ao segmento BC. Logo, esses ângulos aqui, como já está marcado aqui na figura, são 90 graus. Se eles são 90 graus, esses dois ângulos aqui, eles são menores que 90 graus. É o triângulo BCM, nós temos que esse ângulo aqui vai ter que ser 90 graus. É um triângulo retângulo. Certo? Agora, ok. Então, nós basicamente definimos aqui em três triângulos, né? Esses dois triângulos aqui. Esse triângulo aqui um pouco maior. Triângulo, no caso, BNM. Aqui eu defini sendo o vértice N, tá? Nesse triângulo aqui, eu coloquei MNC. E também nós temos o triângulo maior, que seriam os dois, né? O triângulo MBC. Tá ok? Vamos estar analisando esses dois triângulos. Por exemplo, o que a gente pode perceber é que aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. Como é perpendicular, como o segmento MN é perpendicular ao segmento BC, e esse ângulo aqui é 90 graus, a soma dos dois tem que ser 180, então 90 mais 90 vai ser 180 graus. Ok. Esse ângulo aqui, analisando agora esse triângulo menor e o triângulo maior. Tá? A gente está fazendo uma relação entre esses dois triângulos, o triângulo BMN e o triângulo BCM. Esse ângulo aqui é comum aos dois. Tá ok, pessoal? Então a gente vai estar chamando ele de beta. Nós temos o ângulo beta comum aos dois. Agora, olha só que curioso. Nós temos, nesse triângulo aqui, 90 graus. E nós temos o beta. Tem esse ângulo aqui que está sobrando. Certo? Seria o terceiro ângulo. A soma dos três tem que ser igual a 180. E no triângulo maior a gente também tem a mesma informação para os ângulos. Nós temos um ângulo de 90 graus, o ângulo BMC é um ângulo de 90 graus, e o ângulo MBC é o ângulo beta, certo? Então, esse ângulo aqui sendo alfa, esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo aqui, que também vai ser o alfa, certo? Então, dessa relação, desses dois ângulos, tendo alfa aqui e tendo alfa nesse triângulo aqui, a gente pode estar fazendo uma relação com a tangência. Lembrando só a fórmula, tá, da tangência. Tangência de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá ok? Então, vamos primeiro fazer a tangência do triângulo menor. Estou mostrando para vocês aqui. Então, cateto oposto, que a gente definiu sendo a medida x, e cateto adjacente, que é, esse aqui no caso é a nossa hipotenusa, porque está oposto a um ângulo de 90 graus, cateto adjacente é o h. Então, nós vamos ter x tangência de alfa é igual a x sobre h. Tá ok? Só mais um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês é que a questão também nos informa as medidas, tá? Deixa eu só estar trazendo a questão aqui.
nós temos que essa medida aqui, comprimento 2, segmento AB, segmento BC, comprimento 6, segmento CD, comprimento 4. Tá? Então, trazendo isso para a figura, se a gente sabe que esse comprimento aqui é igual a 6, a gente definiu isso aqui sendo x. Então, o que sobra vai ser 6, que é o total, menos o x. A altura a gente definiu como h, a gente não sabe o comprimento da altura. Não vai ser igual a 2, porque a gente não tem que o segmento AM é paralelo ao segmento BC. Então, a gente não pode estar afirmando que h é igual a 2. Então, a gente só deixa a variável mesmo, tá? Beleza. Então, a gente encontrou aqui a primeira relação desse ângulo aqui. Nós temos x sobre h. Tá? Agora, olhando para o segundo ângulo. Já para fazer a tangência desse ângulo alfa, nós vamos estar olhando para esse triângulo menor. Tá? Não seria o menor, mas é menor do que o todo, né? Do que o triângulo BCM é menor que o triângulo MNC. Tá? E a tangência é a mesma coisa. Nós temos cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que seria o nosso 6 menos x. Aqui nós temos o segmento MC sendo a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Certo? Então, nós vamos ter H sobre 6 menos x. Esse aqui seria o nosso primeiro caso, tá? E aqui nós vamos ter o nosso segundo caso. Está escrevendo novamente, tá? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É igual. Cateto oposto, como já foi dito, é o H. Cateto adjacente é o 6 menos x. Como os dois ângulos são o mesmo, né? Também já foi afirmado isso. A gente tem que a tangência de alfa, linha, que seria o nosso primeiro caso, é igual a tangência de alfa, duas linhas, no nosso segundo caso. Então, a gente vai estar tirando essa relação. Tangência de alfa, linha, é igual a tangência de alfa, duas linhas. Logo, x sobre h é igual a h sobre 6 menos x. Ok, agora, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar multiplicando, né, cruzada. Isso daqui a gente vai ter o seguinte. 6 vezes x menos x ao quadrado igual a h ao quadrado. Tá? Eu só vou trocar, tá, pessoal? Só vou deixar o h, porque eu quero calcular em função de x. Tá? Então, vou deixar assim. Só invertir, no caso, né? Essa vai ser a nossa primeira equação. Agora, vamos estar tentando encontrar uma segunda relação. Tá? Voltando a analisar a figura. Voltando aqui à figura da questão, né? Ok, a gente já definiu aqui a altura do vértice M em relação ao segmento BC. Agora, a gente vai estar traçando uma paralela ao segmento BC, passando pelo segmento A. E vamos ver quais são as relações que a gente encontra dessa nova inserção, no caso desse novo segmento na figura. Tá, ok? Ele vai ficar o seguinte. Bom, como eu disse, né, foi traçada aqui a paralela, passando por A. Criou-se aqui mais um vértice, o F, que ele passou justamente pela nossa altura. E também foi criado o vértice E. Tá, ok? Analisando agora, como nós tínhamos que a nossa altura é h, certo? A gente sabe que a distância Fn é igual a 2. Por quê? O segmento AE é paralelo ao segmento BC. Então, o comprimento do segmento AB vai ser igual ao comprimento do segmento FN. Tá, ok? Então, aqui nós temos 2. E como o segmento total, que é o MN, é igual a H, nós vamos ter que o segmento MF vai ser o todo, que é o H, menos essa parte aqui, esse segmento aqui, que é igual a 2. Então, nós temos o segmento MF igual a H menos 2. Tá? Aqui, da mesma forma, só foram passadas as medidas abaixo, né? Aqui nós tínhamos x, mesma medida, do segmento AF é igual a MN, então é igual a x. O segmento FE é igual ao segmento NC, 6 menos x, tá ok?
E aqui no caso, como a gente sabe que essa distância aqui é 2, e a questão nos informou que o segmento DC, segmento CD, é igual a 4, nós temos que o segmento DE é igual a 4 menos 2, logo é igual a 2 também. Tá? Agora a gente vai analisar somente esse triângulo aqui maior e esse triângulo aqui menor também. Tá? Primeira coisa que é até mais fácil de estar anotando, eles partem, a gente pode estar afirmando no caso que eles partem do vértice A, porque ele será o comum, o vértice A é comum aos dois triângulos. Então, esse ângulo aqui, que a gente pode estar chamando de delta, tá? Vou estar colocando aqui dentro. Ângulo delta, ele vai ser igual para esse triângulo AMF e para o triângulo ADE. Tá ok? É o mesmo ângulo, né? Da mesma forma, como aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá ok? Porque o segmento MN é o segmento BC, que é paralelo ao segmento AE. Logo, esse ângulo que a gente tinha antes afirmado aqui que é 90 graus, ele também vai passar para cá, também vai ser 90 graus. Certo? O teorema das paralelas, no caso. Tendo esse ângulo 90 graus, a gente também tem esse ângulo aqui igual a 90 graus. Da mesma forma, tá? Esse ângulo também seria como passar para cá. Tá? Seria usando o mesmo teorema das paralelas, né? A gente vai ter, então, um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem igual. Nesse triângulo AMF, nós temos o ângulo delta e o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E o triângulo ADE, nós também temos o ângulo delta e o ângulo reto, 90 graus. Logo, esses dois ângulos, tá? Eu vou estar colocando aqui embaixo o ângulo AMF. O ângulo AMF vai ser congruente, vai ser igual, tá? Ao ângulo ADE. Ok? Então, os triângulos são semelhantes, tá? Agora a gente vai estar fazendo, da mesma forma, uma relação com a tangência de um ângulo. A gente pode estar escolhendo esse ângulo aqui, está fazendo a tangência desses ângulos, que são iguais, daí depois a gente só iguala, né? Faz uma igualdade, ou também com o delta, tá? Eu vou estar escolhendo o delta, mas a gente chega no mesmo resultado, tá, ok? Então, vamos fazer a seguinte relação. Então, primeiro, né, só observando, a gente tem tangência de delta é igual ao cateto oposto, que vai ser o H menos 2, sobre cateto adjacente, que vai ser o nosso X, para o triângulo AMF, tá? Vamos estar escrevendo isso no primeiro caso. Então, nós temos tangência de delta, no primeiro caso, tá? É igual. Cateto oposto, agora eu não vou escrever a fórmula, tá? A fórmula já foi escrita. Cateto oposto, como já foi dito, é igual a H menos 2 sobre cateto adjacente, que é o nosso X. Tá? No segundo caso, o segundo triângulo, né? O triângulo ADE, é igual ao cateto oposto, só relembrando, tá? Como a gente já fez a tangência de um triângulo, só relembrando agora do segundo, né? Do triângulo maior, o triângulo ADE. Então, olhando para esse ângulo aqui, para o maior, né? A gente vai ter cateto oposto, que é o segmento DE, o comprimento dele, que é igual a 2, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser o nosso segmento AE, que a questão nos informa é igual a 6, certo? Porque ele é igual ao comprimento BC. Então, nós vamos ter tangência igual a 2, cateto oposto, sobre 6, tá? 2/6, né? A gente pode estar simplificando, né? Dividindo ambos por 2. A gente vai estar encontrando 1/3. Da mesma forma, igualando agora as duas equações, né? Igualando, nós temos tangência de delta, linha, primeiro caso, é igual a tangência de delta, duas linhas, porque eles são o mesmo ângulo, é o delta, é o mesmo delta. Tá? Então, vamos escrevendo essa fórmula. É igual, tangência de delta linha é igual a tangência de delta duas linhas. Então, nós vamos ter H menos 2 sobre X é igual a 1/3. Agora, eu vou querer isolar o meu H, tá? Para poder depois estar substituindo naquela equação 1 que a gente encontrou.
Então, a gente vai ter o seguinte. Para eu estar isolando, né, meu h, eu passo x multiplicando. X vezes 1 eu vou ter x, né? Então, eu vou ter h menos 2 igual a x terços. Agora, o 2 está negativo aqui, eu passo positivo, ou seja, eu somo 2 de cada lado da igualdade, né? Para a gente ter o 2 positivo de lá. Tá? Então, vai ser h igual a x terços mais 2. Essa é a nossa segunda equação, tá? Agora a gente pode estar substituindo a segunda equação na primeira. Só relembrando a primeira equação, tá? Nós temos que h ao quadrado é igual a 6x menos x ao quadrado. A gente encontrou um valor para h em função de x na segunda. Nós temos que h é igual a x terços mais 2. Vamos estar substituindo. Substituindo. Dois em 1. Temos então, nós vamos ter, só reescrevendo a primeira equação, né? É h ao quadrado igual a 6x menos x ao quadrado. Substituindo agora o h, da segunda que é x terço mais 2, x sobre 3 mais 2, nós vamos ter. Então, todo o h ao quadrado, né? Todo x sobre 3 mais 2 ao quadrado é igual a 6x menos x quadrado. Tá? Então, nós vamos ter aqui, lembrando, né? A fórmula até como já foi dita, tá? Tá colocando aqui do lado mesmo. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? B ao quadrado. É isso que a gente vai estar fazendo aqui com o nosso x sobre 3 mais 2, tudo ao quadrado. Tá? Então, a gente tem o quadrado do primeiro, que será x sobre 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o 2 ao quadrado. Isso tudo é igual ao nosso 6x menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado sobre 9, que ambos estão ao quadrado, né? O x ao quadrado e o 3 está ao quadrado também. Mais, aqui nós vamos ter 2 vezes 2, 4 terços de x, né? Mais 2 ao quadrado é 4. Igual a 6x menos x quadrado. Agora, a gente vai estar fazendo o mínimo, né? Entre 9 e 3. Como 9 é um múltiplo de 3, a gente tem que o mínimo é o próprio 9. Tá? Então, tendo só daquele lado da igualdade, né? A gente tem que o mínimo é o 9. Só relembrando. Então, aqui nós temos 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes x quadrado, x quadrado. Mais 9 dividido por 3 é 3. Vezes 4x, nós vamos ter 12x. Mais, aqui nós temos 1 dividindo, né? 9 dividido por 1 é 9. Vezes 4 é 36. Igual. Aqui a gente só está fazendo o mínimo desse lado, então a gente mantém aqui, tá? Agora o que a gente faz é passo 9 multiplicando, né? Então não está fazendo isso daí. Nós vamos ter x ao quadrado mais
12x mais 36 igual a 9 vezes 6x menos 9 vezes x quadrado, porque ele está multiplicando cada termo. Então, 9 vezes 6x, nós vamos ter 54x. Menos 9 vezes menos x quadrado, nós vamos ter menos 9x quadrado, né? Agora a gente passa tudo para um lado, né? Deixa tudo igual a zero, tá? Então a gente vai ter... Aqui nós temos x quadrado, aqui ele está negativo, certo? Então ele vai ficar positivo desse lado. Então nós vamos ter x quadrado mais 9x quadrado, tendo 10x quadrado. Então a gente já usou o x quadrado, vamos já eliminar ele. Agora nós vamos ter 12x, aqui 12x, igual, aqui nós temos 54x, ele está positivo, do outro lado da igualdade ele vai aparecer negativo. Então nós vamos ter 12x menos 54x, que vai ficar igual a menos 42x, tá? Mais 36, tá? O x a gente cortou, sobrou só o 36, né? Que é tudo igual a zero, tá? Como nós temos todos pares, a gente pode estar dividindo cada termo por 2, tá? Tanto no primeiro membro, né, da nossa equação e no segundo, tá? Então a gente divide tudo por 2, a gente vai estar encontrando 10 dividido por 2, 5, né? 5x quadrado, menos 42 dividido por 2, menos 21, no caso como é negativo, né, o 42, nós vamos ter menos 21x, mais 36 dividido por 2, vai ser 18. 0 dividido por 2 vai ser 0, né? Agora sim, a gente chegou, como nós temos aqui o 5', né? Não dá de simplificar mais. O 21 é divisível por 3, o 18 também, então a gente não pode estar mais simplificando. Então a gente vai ter que estar utilizando esses termos e estar aplicando, como é uma equação de segundo grau, na fórmula de Bhaskara, né? Relembrando, a fórmula de Bhaskara, tá? Nós temos que, no caso, o x, para a fórmula de Bhaskara, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2 vezes a. Tá ok? Então, nós temos que o nosso a também está reescrevendo a própria fórmula, a equação, né? Nós temos que a fórmula é assim, ó, ax quadrado, tá? A equação de segundo grau, mais ou menos, né? bx, mais ou menos c, é indiferente, tá? C é igual a zero. Então, nós temos o quê? Tá reescrevendo uma outra folha. Ó, primeiro só observando aqui, né? Nós temos que o nosso a é igual a 5, o b é igual a menos 21 e o c é igual a 18, tá? Só escrevendo o que eu falei, né? O nosso a é igual a 5, o b é igual a menos 21 e o c é igual a 18. Aplicando na fórmula, a gente vai ter x igual a menos b, vai ficar menos vezes menos 21. Então, vai ficar 21. Positivo, né? O menos com menos fica mais. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 21 ao quadrado, menos 4ac. Então, nós vamos ter 4 vezes o a, que é o 5, vezes c, que é o 18. Tudo sobre 2a, 2 vezes 5, que é 10, né? Tá ok. Reescrevendo aqui agora de novo, fazendo o que está dentro da raiz, né? X é igual a 21, mais ou menos raiz de menos 21 ao quadrado, nós vamos ter que é igual a 441. Menos, como os outros dois são positivos, né, a gente vai ter só um menos multiplicando positivo, vai ser igual ao negativo, né, vai ser igual ao menos. 4 vezes 5 é igual a 20, 20 vezes 18 vai ser igual a 360. Tudo sobre 10. Continuando a resolução, vamos ter 21 mais ou menos
raiz quadrada. 441 menos 360 é igual a 81 sobre 10. Raiz de 81 é 9. Então, x é igual a 21 mais ou menos 9 sobre 10. Então, agora a gente vai ter que estar analisando os dois casos, né? Para quando o 9 é positivo, quando vale o mais, e quando vale somente o menos, né? Quando o 9 é negativo. Tá? Então, obviamente, eu vou estar encontrando dois valores, né? Que eu vou estar aqui atribuindo para x', que é igual, quando o 9 é positivo, 21 mais 9 sobre 10, e para x duas linhas, tá? Que é igual a 21 menos 9 sobre 10. Tá. Primeiro caso, x' é igual. 21 mais 9 vai ser igual a 30. Dividido por 10, igual a 3. Então, meu x', primeiro valor para o x é 3. Segundo valor agora. 21 menos 9 vai ser igual a 12. Dividido por 10. Vou escrever aqui 12 dividido por 10, tá? Porque a gente pode estar simplificando, né? Dividindo ambos, né, tanto do denominador, que é o 10, quanto o numerador, que é o 12, por 2, tá? Vai ser igual a 6 quintos. Então, nós encontramos dois valores. Tá ok? Só que tem um porém, pessoal. Vamos estar analisando esse quando x vale a 3. Tá? Voltando à questão aqui do problema. Voltando a esse primeiro caso aqui, tá? Essa figura do primeiro caso. Só para uma análise principal, tá? Nós temos que o x equivale a 3. Certo? Analisando aqui. Então, o segmento BN vai ser igual a 3. BN é igual a 3. E nós também temos que o segmento NC vai ser igual a 3 também, porque é 6 menos x, 6 menos 3. Então, NC é igual a 3. Tá ok? Agora, vamos ficar atento a um detalhe. Nós temos, olhando só para esses dois triângulos, tá? Para o triângulo BMN, tá? E para o triângulo CMN, tá ok? Olha, eles têm dois lados em comum a princípio, tá? Eles têm esse lado, o BN, que é igual a 3, e o lado NC, o segmento, desculpa, né? NC, que é igual a 3, e eles têm um lado em comum, que é o H, tá ok? Como eles são triângulos retângulos, tem um ângulo de 90 graus, e justamente outro segmento que a gente não sabe, nos dois casos eles são a hipotenusa, e como eles têm os catetos iguais, logo a gente pode estar concluindo também que as hipotenusas deles vão ser igual, certo? Ou seja, BM vai ser igual a MC. Só que nesse caso, tendo BM igual a MC, a gente entra em contradição com o que a questão nos informa, tá? Porque a gente teria aqui um triângulo isósceles, no mínimo isósceles, né? Porque a gente vai ter BM igual a MC. E voltando à questão, ó, a questão nos afirma, tá? Que é o triângulo BMC é retângulo não isósceles. Então a gente não pode estar utilizando o valor 3 para o x. Tá ok? Somente o valor 6 quintos. Aqui no nosso segundo caso, né? X duas linhas igual a 6 quintos. Voltando à questão do problema. A gente tem que encontrar a área do triângulo ABM. Tá ok? Que é esse triângulo menor aqui. Tá? Analisando ainda a outra figura que a gente já tinha feito, tá, pessoal? Nós temos o seguinte. Esse triângulo ABM, a gente encontrou primeiro o valor do x, né? Que é igual a 6 quintos. Então, para calcular a área desse triângulo, eu posso utilizar da seguinte fórmula que a gente também já deve conhecer, tá? Que no caso, a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Logo, a gente vai estar utilizando a altura do vértice M relativa ao segmento AB. Tá ok? Porque o segmento AB a gente tem, que é a nossa base, e a nossa altura, o segmento M a gente também tem, que vai ser o x. Tá? Como a gente pode estar observando nesse pequeno esboço assim que a gente fez, tá? Aqui nesse esboço aqui que a gente fez, ó. Só trouxe aquele triângulo para cá, tá? O triângulo ABM, certo? Coloquei aqui o vértice N,
tá? O vértice N, tá, pessoal? Então a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, como já foi mostrado ali na figura. Nós temos o nosso segmento BN igual a x, que é igual a 6/5. Como aqui nós temos 90 graus. Aqui eu tracei a altura do meu vértice M relativa ao lado AB. Eu só aqui coloquei a nossa reta suporte, né? A gente sabe que a altura ela é perpendicular ao lado oposto, certo? Então aqui forma um ângulo de 90 graus. Logo, o segmento AB, a gente também já tem essa informação, né? O segmento AB é paralelo ao segmento MN. Logo, comprimento BN, que é igual a x, vai ser igual ao comprimento desse ponto aqui que a gente pode estar chamando de Z, tá? Comprimento ZM, que vai ser a nossa altura. Então, nós vamos ter base, que é 2, vezes a altura, que é 6/5, dividido por 2, que vai ser a nossa área, tá? Vamos estar escrevendo dessa forma. Então, a área do nosso triângulo, tá? A área do triângulo é igual a base, que é 2, vezes a altura, que é 6/5, dividido por 2. Como a gente tem uma multiplicação, a gente pode estar cancelando aqui os 2, né? Porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Logo, a área do nosso triângulo vai ser igual a 6/5. E a gente vai analisar as respostas, né? Então, percebe-se aqui que na letra B nós temos 6/5. Então, a letra B é a resposta.